Olá, eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo mesmo sozinho e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, estou de férias em Londres. Eu trouxe o sol comigo porque tem feito calor desde o dia que eu cheguei. O clima está seco, tenho bebido bastante água. E você, tem bebido água? Como está a sua respiração? Então não precisa parar nada do que você está fazendo agora, só perceba como você está respirando. Se é uma respiração curta, acelerada ou se está calma. Agora inspire profundamente até preencher todo o pulmão. Endireite as costas, recolha gentilmente o seu abdômen. E quando expirar, perceba o seu corpo. Perceba se ele pede uma expiração rápida, liberando o ar de uma só vez do seu pulmão, ou se ele já está preparado para uma expiração mais demorada. Então, faça mais uma vez, inspirando profundamente e expirando da forma que o seu corpo pedir. E durante este YogaCast, mantenha sua respiração profunda, longa e suave, trazendo o ar gentilmente para os seus pulmões e devolvendo esse ar para o externo também de forma gentil. Hoje nós vamos falar sobre envelhecer. Você está preparado para isso? Plagiando Abu Janra ou Marcelo Taz em O que é a vida, eu te pergunto, o que é envelhecer? Claro que esse assunto só veio à minha mente quando eu me vi envelhecendo. Então, como a maioria dos meus ouvintes é de mulheres na faixa dos 35, 40 anos, eu deixo um recado. Não pirem, mas comecem a prestar atenção em como está o seu processo. É certo que o nosso corpo usa a nossa herança genética até mais ou menos os nossos 25 anos. E depois começa o processo de envelhecimento propriamente dito. Eu fico bem feliz em ver a minha geração falando abertamente sobre este assunto. Ainda gatinhando, mas trazendo pesquisas e quebrando tabus do etarismo. O mercado de consumo lava nossa mente com propaganda sobre rejuvenescer, sobre o corpo perfeito aos 40 ou 50 anos. Envelhecer é diferente para os gêneros. Os homens entram nessa fase de uma forma muito mais tranquilos, enquanto as mulheres passam por um período bem difícil. Eu vou falar mais sobre as mulheres, porque a comunidade LGBT também tem essa pressão no envelhecimento, mas eu não tenho lugar de fala, eu não conheço, eu teria que pesquisar mais para poder falar sobre LGBT, então eu vou focar aqui nas mulheres, mas eu acredito que seja na mesma linha. Então esse mundo que coloca o jovem no centro faz um nó nas mentes femininas. Mas a gente está quebrando aos poucos essa mentira que eles insistem em nos fazer engolir botox abaixo. Aquele elogio que a gente faz inocentemente, eu já falei várias vezes, nossa, você nem parece que tem a idade que tem, você está tão bonita, parece que tem menos idade, parece que é mais jovem. Eu demorei muito para entender por que isso não era um elogio. E hoje, depois de ler, depois de pesquisar, depois de ouvir muitos profissionais falando sobre isso, eu entendo que quando a gente fala uma frase desse tipo,
é a mesma coisa que dizer que ser jovem é bonito e ser velho é feio. A indústria que lucra com essa juventude forçada faz questão de manter essa dualidade. Está colocando o envelhecimento cada vez mais cedo. Então, cada vez mais cedo, meninas e meninos estão buscando processos estéticos. E o mundo capitalista vai lucrar sempre. Recebi de algumas amigas uma pesquisa, um artigo da CNN sobre retiros de menopausa, que estão se tornando tendência. Então, é uma forma de lucrar, mas, por outro lado, é uma forma também de fazer com que mulheres, de repente, acendam uma luzinha e comecem a viajar com as suas amigas após os 50 anos de idade. É muito mais comum hoje a gente ver pessoas com mais de 100 anos, né, os super idosos, pessoas com mais de 80 ativas, como a minha mãe, que tem 87 e é super ativa, tem poucas restrições no corpo. Então é muito bonito a gente olhar para a nossa sociedade, tendo as pessoas envelhecendo dessa forma. Eu estou com 48, ainda não me sinto velha, talvez por não ter filhos, por ter amigas na faixa dos 30, por ter boa saúde, sei lá. Mas apesar disso, eu tenho total consciência de que a minha juventude física está ficando para trás enquanto eu sigo. Estamos vivendo mais porque temos vacinas, medicina avançada, mas será que estamos fazendo boas escolhas? Você já deve ter encontrado um velho rabugento por aí. Eu não quero ser assim. E para não ser assim, eu preciso viver bem. Eu preciso viver com prazer para envelhecer com prazer. O yoga nos ensina o bem viver. O nosso manual da vida nos traz ensinamentos para vivermos o presente. Logo, se eu estou presente em minhas ações, em minhas escolhas, eu vou aceitar cada mudança em mim. Nada é permanente nesse mundo, incluindo o nosso corpo. Um dia vamos dizer adeus a esse corpo e que estejamos gratos pelo que nos foi dado e possamos usá-lo para o nosso próprio bem e o bem de todos. Quando colocamos o yoga no nosso dia a dia, estamos preparando o corpo e a mente para o nosso futuro. O corpo precisa de mobilidade, precisamos sentar, levantar e andar bem. E isso a gente consegue através da prática de asanas. A mente precisa se manter ativa e a meditação nos ajuda com esse processo. Tem um ditado indiano que diz que nascemos com uma quantidade X de respirações. Então, quanto mais curtas as nossas respirações, mais rápido gastamos esse estoque. Respirar longo, demorado, é necessário. Lidar com as mudanças que não nos agradam é o nosso trabalho. Ragas e doeshas, gostos e aversões. Essas mudanças nos colocam em lugares que talvez não nos agradem tanto. Mas, no caso do envelhecimento, não há melhor opção do que a aceitação. Nossos pais trabalhavam na mesma empresa durante toda a sua vida de trabalho. Crescia na empresa e se aposentava por lá. Na minha fase já não era assim. E para a minha geração, quem está no mercado de trabalho enfrenta um grande problema hoje, porque os boomers demoram para se aposentar e quando se aposentam, quem entra no lugar deles são os millennials, porque a geração X está velha demais para ocupar o tal cargo. Então, já a geração Z, eu me confundo com essas gerações, já a geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu acho isso maravilhoso e eu acredito que com isso o sistema de trabalho vai mudar muito, já está mudando. E é triste ver o quanto que se perde quando não se valoriza a experiência. No Brasil não há essa valorização, o que é diferente em outros lugares no mundo. Inclusive, as pessoas envelhecem com mais saúde e disposição nesses outros lugares. O que
o quanto a estrutura e a organização de um país contam para o bem-estar de uma população. As chamadas Blue Zones, que são os locais onde existem um número grande de pessoas com mais de 100 anos, tem um documentário bem interessante sobre isso, tem livros, tem artigos, então acho que quem gosta do assunto é bem legal procurar, Blue Zone ou as zonas azuis. O estudo começou com Dan Buettner, quando ele estudou a longevidade em Okinawa, no Japão. E então, a partir desse estudo, foram para os outros lugares onde as pessoas viviam mais e com qualidade, viviam bem, e fizeram alguns tópicos de o que essas pessoas têm em comum. Então, são 9. Elas se movimentam, têm um propósito, vivem com um ritmo diminuído, abaixa, slow down. Fazem a regra do 80-20, ou seja, uma pequena parte das causas tem efeito desproporcionalmente grande. Eu falei disso no nosso episódio anterior sobre medo, porque a gente não é responsável pelo resultado das nossas ações, mas na maior parte das vezes o que a gente busca como resultado acontece. Então, a parte muito pequena que não acontece de acordo com o que a gente deseja. Eles também têm uma alimentação baseada em mais plantas do que animais, então uma alimentação baseada em grãos, folhas verdes, raízes, nozes, frutas e sementes. Bebem vinho moderadamente. Fazem parte de alguma comunidade onde haja uma fé em comum. Não precisa ser religião, mas uma comunidade onde haja essa fé em comum entre todos ali. Um bom relacionamento com a família, inclusive cuidar dos pais e dos avós, tá nessa relação. E ter um círculo social, ter amigos. E é muito comum a gente ver europeus, vou falar de europeu porque é onde quem eu mais vi eram europeus, com mais de 60 fazendo viagens e curtindo a vida. Eu estou em Londres, passando férias na casa de uma amiga querida, e nós fomos a um festival chamado Wilderness, que acontece em Oxfordshire. Um festival é próximo de Londres, na Inglaterra, e eu fiquei impressionada com a quantidade de cabecinhas brancas que eu via se divertindo, curtindo músicas, dançando. Então é muito legal quando as pessoas com mais de 60 continuam fazendo o que gostam, e isso faz uma diferença enorme no nosso processo de envelhecimento. Então, fazer o que gosta com o corpo que tem agora, aceitar as mudanças desse corpo, aceitar as mudanças de toda a nossa estrutura física e adaptando essas mudanças para que a gente consiga continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. Como brasileiros, a gente está aprendendo ainda isso, ainda estamos bem começando esse processo, mas a gente precisa acreditar que é possível. Então, hoje a gente já vê muito mais mulheres assumindo os cabelos brancos e sendo lindas, porque para homens isso nunca foi um grande problema. Ainda não é o meu caso, eu continuo tingindo meu cabelo e tá tudo bem ainda. Os valores do yoga são diretrizes para o nosso caminho. Então, um dos yamas, a parigraha, diz sobre não acumular objetos, viver de forma simples, e aqui simples não é simplória. Então, isso significa que o conforto e o bem-estar são muito bem-vindos. É apenas não acumular objetos, não ter além do que você precisa. Então, quando temos a esperança de que teremos um futuro saudável e com muitas coisas para viver, a gente não tem a necessidade de acumular coisas. A gente não tem a necessidade de nos preencher com objetos. A gente pode salvar parte das nossas economias, na medida do possível, o quanto for possível para cada um, em vez de ter objetos, de comprar muitas coisas além do que precisamos. A
A gente pensa no futuro, mas não cria ansiedade por ele. E com a ideia de viver com menos posses, a mente tem mais espaço para a objetividade, mais espaço para se tornar a mente madura que o yoga tanto nos mostra que é possível. Essa mente madura que é necessária para que a gente aceite o resultado das ações, incluindo a finitude da vida. E esse valor, a parigraha, também nos ensina sobre o não apego à aparência, ou seja, a exigência de um corpo jovem para sempre. E os yamas, eles são os nossos compromissos em relação ao mundo. Todos os valores dentro desse tópico têm relação com o exterior, relação com a sociedade, relação com o outro. Então, quando eu não acumulo, quando eu não tenho esse apego exagerado, diz respeito a mim, mas também diz respeito ao outro. E a verdade é que a vida acontece da mesma forma desde sempre. Por isso que o yoga é atemporal. Os nossos avós, os nossos ancestrais lidavam com esses mesmos problemas. Claro que dentro dos cenários de cada época. Mas por que temos medo de envelhecer? E isso acontece desde sempre. Esse medo vem porque a gente sabe que a finitude se aproxima. A gente sabe que o envelhecer é um se aproximar do fim, é um se aproximar da morte. Portanto, a opção de não envelhecer é morrer. Então, se a gente tem medo que essa finitude se aproxima, a gente não quer adiantar esse fato. E, se tudo der certo, vamos todos envelhecer. Então, esse medo de envelhecer, ele acaba sendo contraditório. E o que a gente faz? É viver. Então, esse medo de envelhecer, a gente vai combater isso vivendo. Então, vai fazer aquele curso que você sempre quis fazer. Vai fazer o que você sempre quis, porque enquanto a vida, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Vai fazer aquela viagem, vai ler aquele livro que você não leu, vai aprender a fazer qualquer coisa, porque você está vivo, você está viva. Então, é isso que a gente precisa para não envelhecer de uma forma ruim. A gente precisa que esses gostos, que essa vontade, que tudo isso esteja bem presente. Inspire-se em pessoas mais velhas que você e que vivem lindamente. Ruth Rocha, escritora, ela está com 93 anos e ela continua ativa. A Fernanda Montenegro, atriz, ela está com 94 e atuando com maestria. Ela está com uma peça em cartaz. Ari Fontoura, ator, tem 91 anos e vive postando no Instagram suas peripécias, as suas artes. E agora, nas Olimpíadas, estamos passando pelas Olimpíadas em Paris, o atleta turco Yusuf Dikek, eu não sei se é assim que se pronuncia, com 51 anos ele ganhou a medalha de prata na categoria que ele jogou, que era a categoria de pistola de ar de 10 metros. Então eu me inspiro nessas pessoas, eu me inspiro nas mulheres da minha família e nas minhas amigas e nas pessoas que eu encontro em viagens com suas mochilas nas costas e os seus anos de experiências que mostram nas marcas os seus rostos. Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. É uma frase de Charles Sam Bouvet. E do Milor Fernandes, um pouco mais leve: qualquer idiota consegue ser jovem. É preciso muito talento para envelhecer. Envelhecer não é fácil, não é simples, são mudanças. Mas a gente lembra que a gente já passou por diversas mudanças ao longo da nossa vida. Não lembramos quando a gente saiu da fase de bebê para aquela criancinha, da criancinha para aquele serzinho que começa a entender a vida, mas a gente percebe bem essa mudança da primeira infância para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto. Essas mudanças a gente percebe bastante. E o envelhecimento, ele não é diferente.
Então, a gente vai percebendo que essa aceitação é o que vai fazer com que isso fique mais fácil. A gente aceitar, viver o presente, o yoga vai nos ensinar isso, e ensina isso, que viver o presente vai tirando essas agonias e essa ansiedade de futuro que a gente cria, que a gente coloca na nossa mente. O envelhecer é bonito. Tem coisa mais linda do que a gente ter muita experiência e chegar a um ponto da vida em que a gente olha as coisas, olha tudo ao nosso redor com os olhos experientes. Isso é muito bonito. E a gente tem muito para ensinar para as novas gerações, a gente ainda tem muito que aprender com as gerações mais velhas e desfrutar. Desfrutar de tudo que a gente tem para desfrutar. Não ficar aquele velhinho rabugento, aquela velhinha rabugenta. Sorrir, ser gentil. O yoga nos ajuda a viver cada fase da nossa vida. Então perceba, independente da idade que você tenha hoje, se você vive o presente, se você está fazendo o melhor que você pode com o que você tem, se você está fazendo o melhor que você pode para o seu corpo, para a sua mente, para que esse processo de envelhecimento seja o mais natural possível. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Desejo uma linda semana e nos vemos semana que vem. Hari Om! Se você ainda não segue Rotina de Yoga e se você puder, siga. Isso é muito importante para que os episódios fiquem mais visíveis e cheguem a mais pessoas. Aproveita, dá 5 estrelinhas e compartilha com os amigos. Obrigada!